Houve um tempo, perdido sob as densas camadas de milênios, em que a observação silenciosa era a única ponte entre o observador e o destino. Por vastas eras, olhares de fora contemplaram o nascedouro de uma cultura que hoje se estende por cada canto do globo, mas que em seus primórdios não passava de um ensaio modesto e incerto. A jornada de compreensão desse observador, que há milênios se debruça sobre os valores terrestres, revelou um padrão evolutivo que, a princípio, parecia condenado à lentidão absoluta. Nada naqueles primeiros 150 mil anos de história sugeria que a espécie humana, o Homo sapiens, viria um dia a dominar o cenário mundial com tamanha força e complexidade. Era um ritmo quase imperceptível, uma dança biológica que não prometia transcendência, mas apenas a sobrevivência crua nos recantos mais inóspitos da natureza planetária. A atmosfera daquela época era carregada de uma quietude pré-histórica, onde a vida seguia ciclos previsíveis e brutais. Enquanto o tempo corria como um rio preguiçoso, as forças que operavam além da atmosfera observavam com desdém ou desinteresse. Entretanto, essa aparente calmaria seria interrompida por eventos que mudariam o curso da história galáctica. Há cerca de 97 mil anos, o aporte das naves luciferianas marcou o início de uma nova era, quando a espécie humana já possuía sua formatação atual, embora estivesse restrita a grupos espalhados pelas vastas planícies do leste do continente africano. Aquelas famílias que viviam 100 mil anos antes do grande líder chegar eram apenas uma entre tantas espécies humanoides que pululavam não apenas ali, mas também nas vastidões da Ásia. O que ninguém poderia prever, nem mesmo os seres dotados de tecnologias inimagináveis, era que dentre tantas variações biológicas, apenas aquela linhagem específica sobreviveria para contar a história e herdar o mundo. O mistério que envolve essa seleção natural, ou talvez não tão natural assim, é o que permeia cada sombra do passado. Naqueles dias, o planeta era um laboratório de forças extraterrenas que atuavam de forma discreta, enquanto as espécies locais viviam como qualquer outro animal da natureza planetária. Havia uma desconexão profunda entre os habitantes da Terra e aqueles que vinham das estrelas. Para as inteligências de fora, era impossível vislumbrar que aquelas criaturas pudessem um dia romper a barreira da animalidade para alcançar padrões de racionalidade. O senso comum entre as raças galácticas era de que os humanos eram apenas parte da paisagem, um detalhe biológico insignificante em um palco de disputas muito maiores. Contudo, algo inesperado começou a fermentar no psiquismo humano. Um surto de inteligência e liberdade que desafiaria até os mais poderosos dominadores. Por volta de 50 mil anos atrás, um processo estranho e singular começou a se desenrolar, levando a resultados que os observadores estelares classificariam como impossíveis. A racionalidade começou a florescer em pequenos núcleos humanos, algo que para as raças de fora era um enigma biológico sem explicação imediata. Não se sabia ao certo quem ou o que estava promovendo tais manipulações, mas rumores circulavam sobre seres dos portais e viajores antigos que estariam interferindo na genética terrena. A diferença entre a história do surgimento dos humanos e a das raças exiladas, conhecidas como biodemos, era tão absurda que sugeria que algo estava profundamente errado em uma das trajetórias, ou talvez em ambas. Enquanto uma espécie parecia ter sido moldada para o sucesso futuro, a outra parecia destinada a servir apenas como uma ponte, um elo perdido entre dois contextos existenciais que jamais deveriam ter se cruzado. Essa narrativa, portanto, não é apenas um registro de fatos, mas uma imersão nas memórias de uma inteligência que transcende a condição humana atual. É o despertar de recordações coordenadas por uma força que se situa além do entendimento comum, revelando um plano de fundo histórico que permaneceu incompreendido por milênios. O que se verá a seguir é a crônica de um exílio forçado, de famílias estelares que aportaram na Terra e aqui ficaram presas, influenciando o fluxo dos acontecimentos terrenos até os dias de hoje. Prepare-se para olhar através dos olhos daqueles que viram o mundo nascer de novo e que agora decidem compartilhar o que viram nas brumas do tempo, um segredo que estava sendo planejado há mais de 22 mil anos. A compreensão da natureza humana sempre foi um desafio para aqueles que não pertenciam a essa linhagem. Enquanto observavam os terráqueos, as raças de fora notavam características que lhes eram estranhas, quase incompreensíveis dentro de seus próprios algoritmos mentais. Para um ser da linhagem biodemo, por exemplo, a honestidade não é uma virtude moral, mas uma convenção lógica, uma parte inerente de sua estrutura genética.
Já o altruísmo humano, a capacidade de se preocupar genuinamente com o outro, era algo que simplesmente não existia nas configurações psíquicas dos exilados. Eles viam os humanos tratarem bem crianças perdidas, ou guiarem cegos pelo caminho correto, e isso lhes parecia um comportamento bizarro, embora fascinante. Essa diferença fundamental no conjunto de convenções mentais e psicológicas criava um abismo entre as espécies que dividiam o mesmo solo planetário. No centro desse cenário de diferenças psíquicas surgia a figura enigmática de Sofia e seus assessores, membros da família Aya. Esses seres possuíam um papel decisivo na história do universo, cercados por lendas que remontavam a milhões de anos. Quando Sofia se apresentou pela primeira vez, sua presença foi descrita como encantadora e agradável. Mas havia um fator vibratório na família Aya que despertava um estranhamento profundo nos biodemos. Era algo situado entre o diferente e o desagradável, uma frequência inusitada que causava hesitação, mesmo naqueles que se consideravam superiores. Essa interação entre raças distintas criava uma tensão silenciosa, onde a sensibilidade humana muitas vezes era invadida por influências que os próprios terráqueos não conseguiam identificar, como se fossem moralmente obrigados a seguir coreografias orquestradas por inteligências superiores. Os humanos foram condicionados a acreditar que existe uma preocupação benevolente vinda das estrelas, mas a realidade nua e crua experimentada pelos exilados era bem diferente. Nos algoritmos mentais dos biodemos e dos Aya, não havia espaço para o altruísmo como os humanos o conhecem. Eles eram e continuam sendo prisioneiros de suas próprias naturezas, obedecendo cegamente aos genomas de suas espécies, enquanto seus corpos originais durarem. Esse isolamento não era apenas físico, mas também intelectual. Mesmo que pudessem viajar pela galáxia, os biodemos descobriram, já em solo terrestre, que estavam tão isolados do resto do universo quanto os próprios humanos. Eles nada sabiam sobre o que acontecia em outras galáxias ou tempos distantes, dependendo muitas vezes de atos de espionagem, para capturar fragmentos de informações dos seres dos portais. Os seres dos portais detinham uma cultura vasta e uma cronologia histórica que remontava a tempos em que a história dos biodemos sequer havia começado. Para estes últimos, sua trajetória tinha cerca de 230 milhões de anos, mas o que veio antes disso era um completo mistério. A ausência de ancestrais conhecidas era uma lacuna intrigante na identidade dos biodemos, que acreditavam descender diretamente de Sofia e de sua estrutura operativa. Entretanto, ao entrarem em contato com as moradas invisíveis e astrais dos seres dos portais, começaram a suspeitar de uma ancestralidade genética muito mais antiga e complexa, ligada a seres que habitavam além das fronteiras do universo conhecido. Essa percepção mudava tudo, transformando a visão que tinham de si mesmos e de seu papel na criação. Há 25 mil anos, a Terra enfrentava uma de suas eras climáticas mais brutais. O frio intenso dominava o globo, e o gelo se acumulava com uma ferocidade que parecia querer sufocar qualquer tentativa de vida. Naquelas condições extremas, a sobrevivência tornou-se o único foco, e até mesmo as avançadas raças de fora foram obrigadas a se refugiar em suas instalações. No norte, em uma base conhecida como Benem, os biodemos tiveram que construir túneis verticais para alcançar a superfície, tamanha era a camada de neve que sepultava suas estruturas. No centro dessa paisagem gelada, a nave Esferon permanecia estacionada, transformando-se em uma estranha forma ovalada e cintilante que o gelo não conseguia ocultar. Era uma visão de beleza gélida, observada de longe por grupos de clãs rivais e seres dos portais, que eram mais afeitos às temperaturas glaciais. Enquanto os humanos da época viviam como comunidades nômades em regiões distantes, sempre em busca do sustento diário, as forças extraterrenas travavam disputas silenciosas em territórios mais próximos à linha do Equador. No entanto, foi naquele deserto branco do norte que algo fundamental começou a se estruturar. Surgiu a chamada Frota Norte,
uma organização que pretendia ser independente das outras bases rebeldes. Seus integrantes cultuavam Iel-Luzbel como uma expressão de divindade local, embora esse título não durasse muito diante da concorrência de outros deuses que surgiam na Terra. Havia uma proliferação de figuras divinas, desde Zeus, reverenciado pelos seres dos portais, até os comandantes Enki e Enlil, adorados pelos clãs Nefelins. Para os remanescentes da família Val, tudo aquilo era visto com uma frieza racional. Eles não viam naquelas figuras nada que merecesse um título respeitoso de nível divino. A história dos biodemos sempre esbarrou nos limites impostos por Sofia e pelos seres Aiá, que controlavam o acesso ao passado universal. Enquanto a cultura dos biodemos se restringia aos eventos deste universo, as tradições dos seres dos portais falavam de cenários e épocas em que a própria criação atual sequer existia. Eram duas tradições culturais paralelas, uma operando na matéria e outra nas moradas astrais subjacentes, que agora convergiam para um encontro inusitado no palco terrestre. Os humanos, que começavam a formar seus primeiros traços culturais, acabaram herdando esses componentes de forma distorcida, integrando-os em mitologias que hoje são lidas como contos de deuses e heróis, sem que se perceba a origem tecnológica e interdimensional por trás deles. Foi nesse período de turbulência climática e ideológica que uma nova força dominadora se manifestou. Um comando que se afirmava superior a Zeus e a todos os outros que rodeavam o planeta fez sentir sua presença. Tratava-se de um portal especialíssimo, um conglomerado de moradas interdependentes que disputavam entre si a governança universal. A aproximação dessa força, mesmo sendo interdimensional, causava danos avassaladores nos sistemas tecnológicos das outras raças. As naves que restavam perdiam sua operatividade, e o pânico começou a se espalhar entre os rebeldes. Alguns chegaram a acreditar que Sofia e a família Aiá estavam preparando uma invasão final para capturá-los, esquecendo-se de que o simples fato de estarem exilados na Terra já era a maior das prisões. Esse conglomerado de dimensões, ao se fixar no ambiente planetário, exigia um tempo de adaptação para que seus ocupantes pudessem transitar livremente. Para a cultura dos seres dos portais, esse evento foi recebido com uma mistura de encantamento e pavor, sendo interpretado como o cumprimento de profecias ancestrais. Já os Nefelins mantinham um distanciamento prudente, observando os desdobramentos sem intervir diretamente. O mistério que envolvia o porquê de tanta atenção ser dedicada a um planeta que ainda não possuía uma civilização dominante intrigava a todos. A Terra, que parecia ser apenas uma colônia extrativista, revelava-se como o ponto central de uma disputa incompreensível pelo controle universal, superando em importância qualquer outro sistema planetário conhecido. A percepção inicial de que aquele conglomerado vibratório havia acabado de chegar à Terra provou-se mais tarde um equívoco. Aquela comunidade de seres astralizados já estava vinculada ao planeta há muito tempo, mas seus acessos ainda não estavam totalmente abertos. O surgimento repentino de energia que os biodemos detectaram foi apenas o resultado final de um processo de acoplamento que já havia ocorrido em épocas imprecisas. Era uma situação desgraçada, pois o planeta havia se tornado o destino do grupo existencial mais problemático do cosmos. A aristocracia universal, envolvida em jogos de poder e governança, estava agora indelevelmente presa às vibrações terrestres, transformando o mundo em um palco onde os destinos de espécies inteiras seriam decididos por forças que a humanidade sequer podia conceber. O acoplamento interdimensional que marcou a fixação do grande conglomerado na Terra não foi apenas um evento técnico, foi uma ferida aberta no tecido da realidade. A energia liberada nesse processo foi tão intensa que literalmente rasgou as paredes que separavam as dimensões por um período considerável. Para conter o colapso, muitos engenheiros mentais das raças superiores foram sacrificados em ajustes desesperados, tentando garantir que o peso do problema não destruísse tanto os níveis astrais quanto a região sideral do planeta. O que antes era apenas uma suspeita, tornou-se uma certeza amarga. A Terra era agora o epicentro de uma falha catastrófica que afetava moradas celestiais conhecidas em mitologias antigas como locais de deuses e de luz. Curiosamente, enquanto esse drama cósmico se desenrolava, a lenda do norte divino começou a se enraizar no psiquismo de todos os seres pensantes que coabitavam o planeta. A ideia de que, no topo do mundo, algo incompreensível havia ancorado seus alicerces tornou-se uma crença inabalável. O norte passou a ser visto como o local onde os deuses aportaram e onde permaneceriam por muito tempo,
influenciando gerações de seres que, embora não compreendessem a tecnologia envolvida, sentiam a pressão vibratória vinda daquelas atitudes. Yael Luzbel e os líderes em Shambhala já reclamavam há milênios de uma interferência externa que incomodava seus ambientes, mas somente com esse evento é que a origem do desconforto ficou clara. O planeta estava sendo invadido por uma estrutura governativa universal, que trazia consigo todo o seu fardo de conflitos internos. Ao mesmo tempo, uma onda de doenças súbitas começou a varrer a Terra, coincidindo com o período de frio intenso e com as anomalias energéticas do acoplamento. Essas notícias foram coletadas com precisão pela recém-organizada Frota Norte, que passou a pesquisar as condições do mundo e o estágio das raças vizinhas. O poderio de Antler, a base central dos rebeldes, ainda fornecia as principais informações sobre os colonizadores que disputavam a posse do globo. Contudo, havia uma diferença fundamental de objetivos. Enquanto os Nefelins buscavam a posse definitiva da Terra para fins extrativistas e os seres dos portais seguiam agendas ocultas, o orgulho dos biodemos os impedia de desejar a dominação do planeta. Para eles, estar na Terra era uma vergonha, uma punição da qual sonhavam escapar para retornar ao sistema de Capela. A possibilidade de uma guerra local pelo domínio total da Terra tornou-se uma sombra constante sobre os pensamentos dos exilados. Analisando as chances de vitória em um confronto fratricida entre três forças distintas, a conclusão era sempre a mesma: o desespero. Eles sabiam que não sairiam vencedores de uma luta aberta, e por isso o nervosismo começou a se instalar permanentemente em seu psiquismo. Foram tempos de prontidão absoluta, onde cada movimento das forças rivais era monitorado com uma atenção que beirava o colapso. A Frota Norte, sentindo-se cativa de uma situação inexequível, começou a desenvolver uma estratégia de sobrevivência singular: aprender a viver no mundo sem, contudo, fazer parte dele. A ironia dessa existência era profunda. Seres que podiam cruzar distâncias estelares estavam agora presos em corpos biológicos e em uma frequência planetária que limitava suas capacidades originais. Eles observavam o condomínio fechado das moradas celestiais que se instalara nos céus da Terra e sentiam-se como cobaias de uma experiência escandalosa. O que para os humanos parecia ser a vida em sua plenitude, para os exilados era apenas um jogo de dados conduzido pela elite diretiva da criação. A acoplagem desse sistema problemático nos ambientes astrais da Terra selou o destino de todos, entrelaçando passados comuns em um presente de incertezas e disputas silenciosas. A percepção de que a sede governativa universal havia se mudado para os arredores da Terra trouxe uma nova camada de complexidade à rebelião. O que antes era um conflito entre dissidentes e o comando central de seu sistema de origem, agora envolvia a própria aristocracia do universo. O palco planetário, desprovido de grandes construções físicas, escondia uma arquitetura interdimensional de poder que poucos podiam ver, mas que todos sentiam. A partir dali, a luta não seria apenas por liberdade ou retorno, mas por sobrevivência em um cenário onde as regras eram ditadas por seres que viam o caos como uma ferramenta de governança. A Terra já não era apenas um exílio, era o quartel-general de um legado confuso que estava prestes a ser exposto. Após o impacto inicial do acoplamento e o estabelecimento da Frota Norte em meio ao gelo eterno, a rotina dos exilados transformou-se em uma vigília constante. A resolução de sua situação parecia cada vez mais distante, e a aceitação de que a Terra seria seu lar permanente começou a se infiltrar até nas mentes mais obstinadas. No entanto, essa aceitação não vinha acompanhada de resignação, mas de uma transformação interna. Os biodemos passaram a entender que, se não podiam mudar o mundo exterior ou as forças que o cercavam, precisariam mudar a forma como interagiam com a realidade local. Eles começaram a cultivar um distanciamento emocional e intelectual, uma blindagem contra o turbilhão de conflitos que os rodeava. As consequências desse isolamento autoimposto foram sentidas no desenvolvimento de sua tecnologia e cultura. Eles deixaram de investir em grandes demonstrações de poder e focaram na preservação do que restava de sua essência original. Em Benem, sob as camadas de neve, florescia uma sociedade que valorizava o conhecimento secreto e a observação silenciosa. Enquanto isso, na superfície, a natureza seguia seu curso implacável. Os humanos, embora ainda ignorantes do drama cósmico que ocorria acima de suas cabeças, começaram a sentir os reflexos dessa presença em seus próprios mitos e estruturas sociais emergentes. A influência dos exilados, embora sutil, moldava o psiquismo humano de maneiras que seriam descobertas apenas milênios depois. A lição central que emergiu desse período foi a compreensão de que a liberdade não depende apenas da localização espacial, mas da autonomia da consciência.
Mesmo prisioneiros na Terra, os rebeldes da Frota Norte encontraram uma forma de soberania ao recusarem participar das disputas de posse dos Nephilims ou das intrigas divinas dos seres dos portais. Eles escolheram a invisibilidade, a Operação Camuflagem, que visava salvar o que ainda era puro em suas linhagens. Essa escolha estratégica permitiu que sobrevivessem ao colapso de outras facções e que mantivessem uma chama de racionalidade preservada em meio ao caos da evolução biológica terrena. O rescaldo da rebelião e do acoplamento trouxe também uma nova visão sobre a própria espécie humana. O que antes era visto com desprezo começou a ser encarado com uma curiosidade cautelosa. Os biodemos notaram que, apesar de todas as limitações, havia nos humanos uma centelha de imprevisibilidade que nenhuma outra raça possuía. A capacidade de amar e de se sacrificar pelo próximo, algo tão ausente em seus próprios genomas, começou a ser vista como uma chave possível para o futuro redimensionamento universal. A espécie Homo sapiens, o acidente evolutivo que ninguém esperava, estava se tornando o ponto de convergência de todas as esperanças e temores das raças galácticas. A transformação interna dos exilados refletia-se na maneira como agora olhavam para o céu. Capella já não era apenas um destino perdido, mas um símbolo de uma origem que precisava ser honrada através da conduta no presente. Eles aprenderam que o exílio, por mais doloroso que fosse, oferecia uma oportunidade única de introspecção e de reavaliação de seus próprios valores. O orgulho que antes os consumia deu lugar a uma firmeza serena, uma prontidão para o que quer que o futuro reservasse. Eles sabiam que a Terra ainda teria um papel crucial a desempenhar no intercâmbio cósmico e que sua missão era garantir que essa transição ocorresse da forma mais equilibrada possível. A transição para o encerramento desse ciclo de isolamento climático e tecnológico marcou o fim de uma era de incertezas e o início de uma nova fase de vigilância ativa. A Frota Norte estava pronta. Eles haviam se adaptado, haviam sobrevivido e, acima de tudo, haviam compreendido a natureza da prisão em que se encontravam. A clareza que surgiu após o caos permitiu que vislumbrassem um horizonte onde a Terra deixaria de ser apenas um campo de batalha para se tornar um centro de reintegração. O silêncio das instalações em Benem já não era um silêncio de derrota, mas de preparação para o próximo grande ato da epopeia humana e extraterrestre. Ao contemplar o vasto arco da história que une as estrelas e o solo terrestre, fica evidente que nada na trajetória humana foi obra do acaso. O que outrora foi percebido como uma disputa caótica pelo domínio de um planeta jovem era, na verdade, a execução de um plano, cujas raízes se estendem para além das fronteiras do tempo e do espaço conhecido. A Terra tornou-se o palco onde as memórias de deuses antigos e as aspirações de raças exiladas se fundiram para criar a tapeçaria da civilização atual. A essência de tudo o que foi narrado reside na compreensão de que somos herdeiros de um legado complexo, uma mistura de genomas estelares e impulsos biológicos que ainda hoje lutam para encontrar harmonia. A reflexão final que se impõe é sobre a natureza do isolamento e da liberdade. Os seres biodemo, presos em seus algoritmos e em seu exílio planetário, descobriram que a verdadeira liberdade nasce da coragem de questionar a própria origem e o propósito da existência. Eles viram na espécie humana uma possibilidade de transcendência que lhes era negada por suas próprias configurações originais. A lição deixada por aqueles que vigiaram o norte durante milênios é a de que a evolução não é apenas um processo de sobrevivência biológica, mas uma jornada rumo à integração de todas as facetas da consciência, das mais racionais às mais emocionais. A herança deixada por essas forças que coabitaram o planeta reflete-se na dualidade do psiquismo humano. Carregamos o orgulho e a lógica fria das raças de fora, mas também o calor e o altruísmo que parecem ser uma dádiva exclusiva deste mundo. Compreender essa dualidade é o primeiro passo para a reintegração da Terra ao convívio cósmico que lhe foi negado por tanto tempo. A história que aqui foi contada não é apenas um registro do passado, mas um mapa para o futuro, indicando que os mesmos portais que um dia trouxeram o exílio e o conflito podem em breve se abrir para um intercâmbio de sabedoria e cooperação. O mistério do norte divino e do conglomerado de dimensões que se acoplou ao nosso mundo serve como um lembrete constante de que não estamos sozinhos e de que nossas ações repercutem em níveis de realidade que mal começamos a explorar. O palco de disputas está se transformando em um palco de entendimento.
Aqueles que antes eram senhores e colonizadores agora olham para a humanidade com a expectativa de quem vê um antigo mistério finalmente se revelando. A espécie Homo sapiens, em sua aparente fragilidade, carrega o potencial de curar feridas galácticas que duram milhões de anos. Encerramos esta jornada de reflexão com a clareza de que o tempo das sombras está chegando ao fim. O despertar das recordações e a exposição dos fatos há muito ocultos são sinais de que o isolamento planetário está perdendo sua força. Que cada ouvinte possa levar consigo a certeza de que sua existência faz parte de algo grandioso. Uma trama tecida por mãos visíveis e invisíveis, sob o olhar atento de Sofia e das estrelas de Capela. A Terra não é mais apenas uma prisão. É o berço de uma nova consciência, que está prestes a reivindicar seu lugar entre as nações do cosmos. Que a quietude desse entendimento traga paz aos corações inquietos e clareza às mentes que buscam a verdade. O caminho para as estrelas nunca foi externo, mas uma rota que atravessa o centro de nossa própria essência. Assim como a Frota Norte aprendeu a viver no mundo sem pertencer ao seu caos, cada ser humano pode hoje aprender a viver sua própria história com a dignidade de quem sabe que o universo inteiro observa, espera e, finalmente, celebra cada passo rumo à luz da compreensão plena.